Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre um método que vem crescendo bastante, que é o Pilates. Inclusive, amo muito, tá? Pra gente conversar mais sobre isso, a fisioterapeuta Carolina Rorato tá aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto com propriedade, até porque tem empresas, né, que forma instrutores de Pilates. A gente vai saber um pouquinho sobre a sua história, mas quero te agradecer de verdade por estar aqui, viu, Carol? Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente tem muito a conversar aí sobre o método Pilates, que tem muita história. Pilates tem muita coisa pra gente falar, com toda certeza. Mas antes de a gente falar o que é o Pilates, explicar um pouquinho benefício e tudo mais, queria saber um pouquinho quem é a Carol. Me conta como é que foi esse encontro com esse método, a fisioterapia, a questão de você também formar instrutores. Me conta. Bom, eu me formei, né, em fisioterapia. Nunca tive dúvida na escolha do curso que eu ia fazer. E sempre gostei muito de cuidar de pessoas. Então, encontrei na fisioterapia esse nicho do cuidado. Em contrapartida, eu sempre gostei muito, desde a minha infância, minha vida toda, de atividade física. Então, de diversas atividades físicas, sempre pratiquei e sempre fui muito incentivada à prática esportiva pela minha família. O método Pilates entrou na minha vida logo que eu me formei. Não tinha conhecimento, isso foi no ano de 2010. E na cidade que eu morava, eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo, que se chama Lençóis Paulista, não existia nenhuma clínica em 2010 que tivesse Pilates. Não era tão conhecido também? Não. Pilates, né? E apesar de ser um método muito antigo, criado pelo alemão Joseph Pilates, que foi um autodidata, entra um pouquinho na história dele depois. Ele chegou no Brasil tardiamente, esse método, e foi difundido ainda mais tarde. Então, assim, em 2010 eram poucos estúdios de Pilates, né, em atuação. Ainda mais no interior, em cidades pequenas, não existiam. Acontece que eu comecei a trabalhava na área de traumatologia e ortopedia, né, em reabilitação mesmo, e fui me especializando cada vez mais. E ainda nesse ano de 2010 eu conheci uma clínica numa outra cidade, numa cidade maior chamada Bauru, que é onde eu moro hoje, que trabalhava com Pilates. Eu falei, puxa, que legal, né? Fiquei curiosa com aquilo ali. E eu sabia que a fisioterapeuta, fundadora dessa clínica, tinha muito sucesso ali na cidade e era ela que tinha trazido o método Pilates para Bauru. E eu comecei a frequentar a clínica, né, na cidade vizinha e entender um pouquinho. E a minha chefe, na época, lá na cidade que eu morava, falou, Carol, você que tá aí com energia de recém-formada, né, aquela sede de conhecimento, de trabalho, que tal você ir para São Paulo fazer um curso de Pilates e trazer o Pilates para nós? Falei, vou. Já tô flertando com ele aqui mesmo, então ok, né? Vou. Então vim para São Paulo para fazer meu primeiro curso de Pilates em 2010. Foi um curso de 4 dias, se eu não me engano, assim, bem iniciante, básico, né? E foi um sucesso. Levamos para Lençóis Paulista, foi um sucesso, o pessoal aderiu. Não era de equipamentos, era Pilates de solo. Os equipamentos eram muito caros na época, ainda são, mas hoje mais acessíveis, porque tem mais empresas fabricantes. E aí eu não parei mais de estudar o método Pilates, até o dia que essa fundadora, dessa dona da clínica de Bauru, me convidou para trabalhar com ela em Bauru. E para mim foi um salto de carreira, né? Um crescimento muito grande e muito rápido. Saí da onde eu estava para onde eu fui. E aí eu não parei mais de estudar, de buscar cursos internacionais, formações, mesmo, né? Especializações diferentes. Existem muitas escolas, né? Existiam, algumas já não existem mais, mas todas que eu ia conhecendo, que podia me trazer bagagem, técnica e relevância, né, para o meu atendimento, para o meu currículo, eu ia fazendo. Foi nessa jornada toda que você também conheceu a Lolita? A Lolita, vamos lá, Joseph Pilates criou o método, fundou esse movimento todo do Pilates,
Mas ele era um autodidata e ele conheceu Clara Pilates, enfermeira, que se tornou sua esposa e que fazia os atendimentos junto com ele. Fugiram da guerra lá na Alemanha e se instalaram em Nova York. Em Nova York, Joseph começou a aprimorar o método e superar as próprias limitações físicas dele. Ele tinha raquitismo, asma, bronquite, problemas de saúde. E esse método de exercícios que ele inventou começou a ajudá-lo. Essa melhora, né? Essa melhora. E as pessoas foram comentando e falando e ele começou a auxiliar pessoas com o método que ele criou. Nisso ele foi conhecendo adeptos do método, que se tornaram alunos de seu estúdio, e os equipamentos de Pilates têm uma história que a gente não sabe muito bem o que é real, o que é lenda, né? Enfim, mas de quê? Joseph inventou esses equipamentos cuidando dos mutilados da guerra. Então, as pessoas estavam acamadas, não podiam sair da cama, às vezes mutilados, sem pernas, sem braço, enfim, né? E ele foi inventando nas camas de hospitais, nos leitos, essas molas, polias, roldanas, para as pessoas irem fazendo exercícios nas camas dos hospitais. E aí foi surgindo a ideia dos equipamentos de Pilates. Caramba! Então, de uma situação que a gente jamais imaginaria. Exato. Depois ele começou a treinar lutadores de boxe profissionais, bailarinas profissionais. E desse povo todo foram surgindo seus discípulos. Que foi quem começou a dar continuidade na disseminação desse método. Lolita é uma dessa, por favor. Lolita é uma dessa. Por favor, continua. Lolita San Miguel, uma dessa, aluna direta de Joseph. Então, o método Pilates ele não é regulamentado. Por quê? Joseph não quis patentear o método, ele dizia, né, sabiamente, que o método dele iria evoluir ao longo dos anos. Então, não tem tipo, é aquilo e acabou. Muitas pessoas desses discípulos foram criando suas próprias escolas, seus próprios discípulos e disseminando ainda o método, exatamente. Cada um deles com um toquinho próprio, pessoal. Por isso, existem tantas divergências, não certo e errado, tá bom? Divergências dentro do método, tá? Mas que todos são benéficos de alguma forma. Com certeza, com toda certeza. E Lolita sempre se destacou muito, ela era bailarina profissional, né? Sempre se destacou muito pela sua atuação de ensino, pelo seu perfeccionismo na execução dos exercícios. Então, no mundo, ela foi uma das professoras mais requisitadas pelos alunos para fazer a certificação com ela. E eu tive, obviamente, a oportunidade e o privilégio de fazer. E hoje eu tenho um relacionamento, ela já está, né, mais velhinha, mas um relacionamento muito, muito estreito e muito feliz e de muita história com ela. Então é um privilégio grande. Mas além disso, você também forma instrutores de Pilates. Me conta um pouquinho sobre essa veia empreendedora também, porque além de fazer fisioterapia, né, e aprender mais sobre Pilates, você também tem discípulos nesse método. Me conta um pouquinho. Sim. Na verdade, eu estive em atuação de ensino, né, com clientes, não com alunos de formação. Estive em atuação de ensino durante 14 anos. Então, durante 14 anos, eu atendi os meus clientes. Sempre me especializando, estudando. Morei nos Estados Unidos para estudar com Lolita, então me mudei para lá, eu, meu marido, enfim. Se empenhou mesmo para isso, né? Sim. E aí, inclusive nessa mudança, em um congresso que eu tive na Califórnia, que antigamente era o maior congresso do mundo, hoje ele não existe mais. Hoje o maior congresso do mundo é nosso. Desculpa, tá, gente? Só isso aqui pra vocês. Hoje ele não existe mais, infelizmente, porque era muito bom. Chamava PMA,
Pilates Method Alliance, onde todas as escolas de Pilates associadas a essa aliança, né, se reuniam para fazer a atualização do método, workshop, era um congresso mesmo da área. Eu conheci ali um pessoal do Brasil, enquanto eu morava lá e fui nesse congresso lá, nos Estados Unidos. Conheci, e eu falo que foram verdadeiros anjos, assim, na minha vida, sem eu saber, tá? Só veio isso depois. 7 anos depois. Mas a gente se conheceu e teve alguma afinidade ali, mesmo que momentânea, e deu abertura para essa porta onde eu cheguei hoje, que eu vou chegar lá nessa história. Tempos depois, voltei para o Brasil, abri o meu espaço, criei muita coisa, fundei uma empresa. Não tem só Pilates, é um wellness center, então a gente cuida do cliente de uma forma realmente completa, corpo, né? mente e espírito, sabe? Tem academia, tem musculação, tem yoga, tem várias coisas, tem médicos, né? Enfim. E quando eu fiz, isso foi em 2019 que eu inaugurei o meu centro. Quando foi em 2023, eu recebi um telefonema do Rafael, que hoje é meu sócio, fundador da Vol Pilates Group. E o Rafael falou: Carol, eu e o Henrique, que é o outro sócio, e eu tinha conhecido eles lá nesse congresso, em 2017. Ele falou: eu e o Henrique, a gente queria bater um papo com vocês. Foi bem próximo ao Natal de 2023. E eu tinha acabado de ter gêmeas. Minha vida tava assim, ó, né, virada de cabeça para baixo, total. Sim, o crescimento da empresa também, estou ainda, né, com um projeto grande de expansão. E aí ele falou: olha, a gente está numa fase muito boa aqui da Vol, de crescimento, de expansão. Realmente a gente cresceu demais e nós estamos em busca há muito tempo de um sócio, de uma pessoa que possa trazer essa visão, né? Enfim, um pouquinho aqui pra gente e ser um braço a mais, porque nós estamos sobrecarregados. Então eles são muito visionários, né? Trabalham muito, mas sentiram essa necessidade. E conversando aqui entre nós dois, a gente nunca chegou em um nome, em um consenso, e nós chegamos à decisão de que é você e nós gostaríamos de fazer esse convite. Legal. Pra mim foi, né, uma honra, porque eles poderiam ter escolhido realmente qualquer pessoa. E a partir de então, eu me tornei, depois de bastante conversa e alinhamento, sócia do Grupo Vol. O Grupo Vol hoje é a maior escola de formação de instrutores de Pilates da América Latina. Caraca. Tá? Então, a gente já formou mais de 110 mil instrutores no online, mais de 80 mil instrutores no presencial. Então, é um número bem relevante. E agora estamos expandindo para Portugal. Paralelo a isso, temos a franqueadora de estúdios de Pilates, onde nós temos 260, em média, estúdios abertos. Caramba, muito bom. Fazemos hoje o maior evento de Pilates do mundo. E é isso. O método Pilates ele ganha uma importância, uma relevância muito grande num espaço curto de tempo. Né? Ou seja, você vive o método Pilates com toda certeza. Muito, com toda muito. certeza. Bom, para isso, diante disso tudo, desse contexto todo, queria entrar um pouquinho mais pra gente falar sobre o Pilates em si, porque é um método que está crescendo muito. A gente vem vendo aí as pessoas procurando bastante. Tinha algumas pessoas com preconceito, né? Mas é tão benéfico, a gente vê até próprios famosos fazendo e falando sobre Pilates. Queria entender um pouquinho o que é de fato o Pilates, para quem nunca praticou, para quem nunca fez, para quem nunca nem ouviu falar, que eu acho um pouco difícil, mas vai que. O que é o Pilates de fato? Na verdade, o Pilates é um método onde ele trabalha todo o corpo. A gente fala que nós não somos feitos de um joelho, uma coluna. Nós somos um todo, né? Então, de que adianta a gente estar lá com dor de joelho? Eu sou fisioterapeuta e jamais vou jogar contra fisioterapeutas. Eu tenho fisioterapia, reabilitação, até na minha clínica, no meu espaço. Eu trabalhei com isso. Mas muitas vezes as pessoas saem da faculdade com cinesiofobia. Então eu senti isso na pele, né? É medo, é aversão ao movimento. Então, se a pessoa tem uma artrose no joelho ou uma hérnia de disco, fisioterapeutas tratam aquilo. Tratavam, tá? Porque hoje já mudou, evoluiu. Mas o Pilates não.
o Pilates é global, é um movimento do corpo, porque a gente não se resume a um segmento, a um pedaço. Então é num todo. Se você tem problema de joelho, ok, vai ser tratado, mas também o resto… O seu corpo vai se mover, e vai trabalhar para o seu joelho melhorar. Que é o importante. A saúde do corpo, a saúde física vai funcionar tranquilamente com o Pilates. Exatamente. Então é um método que envolve alongamento, flexibilidade e mobilidade, fortalecimento. Muitas pessoas acham que Pilates é só alongamento, né? A gente entra aí na parte do preconceito. Sim. Olha, Pilates não é só alongamento. E se for, alguma coisa está errada, né? Perfeito, porque não está sendo ensinado corretamente. Tudo bem, como eu mencionei anteriormente, nós temos várias atuações diferentes de acordo com a escola, que a pessoa, que o profissional se formou e tudo mais. Mas não é para ser só alongamento em momento algum. Então, o Pilates ele é um método completo que trabalha fortalecimento, mobilidade, alongamento, flexibilidade, coordenação. Então, assim, muitas coisas ali para ser trabalhado. Você estava falando sobre a questão de alongamento, das pessoas meio que intitularem o Pilates como é só alongamento. Muitas das vezes eu ouço as pessoas falarem assim, Pilates de chão realmente é só alongamento, de solo. Qual que é a diferença desse Pilates de solo para os equipamentos? Qual que você mais indica, o que você mais gosta? Pilates de solo é mais difícil que o Pilates de equipamento. É mesmo? E faz o corpo ficar mais… Vamos lá. Trabalhar mais? Agora eu vou explicar o porquê. Esse Pilates de chão, de solo, se chama Mat Pilates. E o Pilates de equipamento, né? Qual é a diferença entre os dois? Os dois são Pilates iguais, tá? Foram, sim, idealizados, criados por Joseph, sim. Foram tendo modificações e melhorias, sim, né? Enfim, invenções também, tem muita coisa. Eu falo, gente, tomem cuidado com o que vocês veem na internet, porque Pilates não é acrobacia de circo. É verdade. Tá? Então, a acrobacia de circo é para tirar foto, para ficar diferentona lá no Instagram. Tem exercícios de ponta cabeça? Tem. Mas não, assim, a gente vê muita coisa que não é. Não é pra inventar muito, tá, gente? Por favor, não vamos inventar muito. Se inventar, invente com propósito, com um porquê, né? Sim. Sessão de foto, depois você faz de outra forma, até mais legal. Sim. Então, a diferença entre chão, né, o mat e os aparelhos é que no chão, nós temos uma sequência de exercícios, né, uma gama ali, uma variedade de exercícios que tem ação da gravidade, e não tem assistência nenhuma. Vamos lá. Em contrapartida, os exercícios de equipamentos. Você pode ter a ação da gravidade, mas a mola, ela te ajuda. Como uma contra-resistência. Então, você tem a resistência na descida da mola. Vamos dizer, eu tô com a mola aqui na minha mão. Eu tenho a resistência dessa descida da mola, mas na hora de subir a mola me ajuda. Entendi. Ela me puxa para cima. Entendi. Chão não tem assistência alguma. É você com você mesmo. É você com você mesmo. Sim. Então, os exercícios, para quem conhece realmente o método, os exercícios de solo são mais desafiadores, na maioria das vezes, do que os exercícios de aparelhos. Porque os aparelhos a gente consegue dificultar, deixar mais leve ou mais pesado, né? Deixar mais fácil, facilitar. O solo, não. O solo é sempre no seu limite ali. Você vai estar se testando, né? O solo não tem Photoshop. Boa. Mas o seu preferido é o quê? Solo? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Não consigo falar, né? Não, eu tenho os meus exercícios preferidos de solo e os meus exercícios preferidos de equipamento. Tá, perfeito. Né? Eu gosto dos dois. Defendendo os dois tá ótimo. Isso é benéfico, os dois são benéficos com toda certeza. Vou jogar pros dois times. Agora, assim, tem muita gente que prefere fazer o Pilates do que, por exemplo, uma musculação. Sim. Ou, enfim, algum outro exercício. Por que a gente escolher realmente o Pilates? Qual é o benefício do Pilates que outros exercícios talvez não tenham, assim? Eu acredito que hoje, eu poderia falar 1000 coisas, tá? Mas eu acredito que hoje realmente é de uma preferência pessoal da pessoa. Você prefere fazer luta, né, jiu-jitsu, ou prefere fazer dança flamenca? Você prefere fazer, não sei…
Então, assim, é muito de uma preferência pessoal da pessoa. O que acontece? As pessoas comparam muito pilates e musculação. Sim. E é o que eu acabei de falar. Você vai comparar jiu-jitsu com dança flamenca. Não tem nada a ver. Coisas diferentíssimas, exato. Então, assim, são coisas complementares. Tá. Tá bom? Musculação é importantíssima? Sim. Nós sabemos, né? Vou embasar um pouquinho do lado aqui da medicina, da anatomia. Nós sabemos que com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular, né? Tem o risco de sarcopenia, osteopenia, osteoporose, todos esses problemas. E sabemos ainda mais, pós-pandemia, da importância da prevenção. Sim. De investirmos na saúde. Você prefere investir, desembolsar dinheiro, agora eu estou falando de dinheiro, pagando algo para prevenir a sua saúde, ou esperar chegar o futuro lá, a velhice, e ter que pagar um hospital, remédio, tratamento, cirurgia? Então, nós sabemos hoje, pós-pandemia, a importância de investir em saúde. Se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas entre pilates e musculação, o meu conselho de profissional fisioterapeuta seria: faça os dois. Porque eles se complementam. Perfeito, um complementa o outro. Ok? Porque eles se complementam. A musculação é importante na manutenção e na construção de massa magra. Tá. O pilates é importante na hidratação das articulações, na manutenção da flexibilidade, na prevenção da rigidez, na coordenação, também na construção da massa magra, mesmo que diferente tempo, né, da musculação. Então, faço os dois. Que os dois se complementam e fazem bem para o corpo de alguma forma. Agora, você falou dos benefícios do Pilates, queria entrar mais um pouquinho sobre, para falar um pouquinho sobre esse assunto. O Pilates não só ajuda fisicamente você ter o corpo tonificado, bonitinho, né, do jeito que a gente gosta, mas ajuda numa questão de saúde mesmo. Quais são essas questões? A gente pode entrar mais profundamente nisso? Você pode trazer mais um resumo sobre isso? Posso. E gosto dessa parte também. O Pilates, ele entra hoje como um estilo de vida, né? A gente fala muito sobre o yoga, sobre a meditação, e o quanto isso faz bem para a mente. O yoga, ele tem, não estou dizendo que é técnicas completamente diferentes, mas ele tem uma filosofia de vida, né? Quem pratica o yoga não pratica só uma atividade física. Sim. E o Pilates não é só uma atividade física. Ele é um lifestyle. Então, aquele momento que você está ali, de corpo presente, praticando o seu Pilates, você tem que se concentrar no momento presente, no seu corpo, no seu movimento. Mas isso depende muito do seu instrutor. Então, do mesmo jeito que a gente tem instrutores que fazem isso acontecer, infelizmente, nós temos instrutores que tiram completamente o foco. É verdade. Né? Então, que põe música alta, que fica conversando, que vira... E assim, você não consegue... É legal, eu não estou desmerecendo, é válido, é válido. Muito válido. Mas o ideal seria de que aquele momento fosse um momento seu, para você respirar, para você prestar atenção no seu movimento, no seu corpo, no ambiente, na sua respiração. Tudo ali tá desacelerando. Hoje a gente vive uma rotina muito aceleradíssima, acelerada, exato. Muito estressante, muito sobrecarregada, né? Isso é verdade. Então, aquele momento é o seu momento. Faça valer a pena, aproveite. Para absorver completamente o método, né? E, inclusive, entra até numa questão de saúde mental. Sim. Porque eu acho que linka muito o exercício físico em si com a saúde mental. Tem muita gente que fala que exercício físico é a sua terapia. Concordo, às vezes pode ser mesmo, mas faço terapia, que é importante também. Eu concordo. Por favor, os dois são importantes. Os dois, né? Não dá pra escolher um ou outro. Mas assim, querendo, se complementam, vamos falar assim, se complementam. Mas é isso, às vezes a gente tem o exercício físico como uma válvula de escape mesmo, né? De você ter ali uma saúde mental legal. O Pilates também entra nisso, né? E entra nessa forma que você falou de você
se entregar de fato e ter esse momento como um lifestyle mesmo. Muito. Vou falar uma curiosidade para você sobre o método, né? Sobre um choque cultural que eu tive quando eu fui buscar conhecimento fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem muito o hábito ou a cultura, enfim, de personal. Então, sim. Eu, como instrutora de Pilates, fisioterapeuta na época, eu dava aula para um aluno por vez. Eu era personal, né? Sim. Então, bem particularzão para você dar toda a atenção. Sim. Quando eu fui já vi instrutores que davam aula em dupla, ok, até aí tudo bem. Mas, quando eu fui morar fora e fui buscar o Pilates clássico, porque a gente fala Pilates contemporâneo, Pilates clássico, enfim. Quando eu fui buscar Pilates clássico, e é essa veia da Lolita, né, do Second Generation, de Joseph Pilates, eu me deparei com 10 equipamentos iguais e com 10 pessoas fazendo o mesmo exercício ao mesmo tempo, a mesma aula, com um professor. 10. Eu falei, que é isso? No Brasil não é assim, não. Né? Então, para mim, lá em 2017, foi um choque. E eu demorei para acreditar que aquilo ali estava certo. Eu fiquei com preconceito. Eu fiquei 9 meses com preconceito. Vivendo aquilo todos os dias, com aquilo meio... engasgada ali, né? Falando, sabe? Me torcendo por dentro. Quando passou esse período, porque eu falava assim, gente, a gente toma tanto cuidado. Tem esse cliente meu, ele tem artrose no joelho, ele tem uma hérnia de disco, ele tem uma bursite no ombro, então eu tenho que fazer tal exercício, tomar tal cuidado, não posso fazer flexão de coluna, não posso... Sabe, é uma coisa tão, né? E eu cheguei lá e vi novo, velho, jovem, alto, baixo, magro, gordo, tudo junto e misturado, fazendo a mesma coisa. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, o que aconteceu? Então, assim, aí eu fui mergulhar na história do método, na profundidade daquilo, né? E o movimento cura. Completamente. Resumindo, para fazer uma longa história, um curto pedaço, o movimento cura. Tanto aqui quanto... Tá tudo bem se a pessoa tem uma artrose, uma bursite, uma hérnia de disco. Tá tudo bem se ela tem uma cervicalgia, braquialgia, fasciite plantar. Enfim, tá tudo bem, né? O movimento, com o passar das aulas, com o decorrer da prática do método, vai curar o teu corpo. Tem gente que procura o Pilates nessas questões mesmo de curar, questão de saúde, coluna, joelho, enfim, todos esses problemas. Mas o Pilates tem crescido muito para jovens que talvez não tenham esses problemas, muito mais por conta da resistência, de você ter força. Queria entender um pouquinho sobre esse crescimento, como que você enxerga e como que você enxerga o Pilates para todos, que até então tinham um grande preconceito, acho que isso com a idade, né? Exato, com a idade. Eu acredito que, olha só, curioso, quando eu comecei a trabalhar com o método Pilates, eu iniciei com muitas crianças. É sério? Na fase de desenvolvimento, nesse estirão de crescimento, foi onde eu entrava com o método Pilates. Então o Pilates você pode fazer desde criança? Sim. Caramba, legal. Com certeza. Pilates, ele equilibra o corpo, né? Então, isso é muito benéfico para a criança, para o adolescente, né? Nessa fase de crescimento. E por não ter impacto, vamos dizer, musculação. Musculação é contraindicado para criança. Tem um porquê. Não é que é totalmente contraindicado, mas tem que ter uns cuidados. É muito mais específico. O Pilates, em contrapartida, não. A gente consegue atender sem ter risco. Pelo contrário, trazendo benefícios, né? O que eu vejo desse crescimento de jovens à procura de Pilates também é muito da mídia, né? A gente tem hoje Gabriel Medina praticando Pilates, parará. Alexandre Pato. É Alexandre Pato? Aquele jogador? O Pato, O Pato publicou na rede social dele fazendo Pilates. O Neymar fazendo Pilates.
Então, eu vejo que sim, a mídia tem essa influência de aproximar essas gerações mais jovens. Mas os profissionais de saúde, em geral, médicos, pediatras, eles estão tendo esse conhecimento e essa consciência do quanto é benéfico para esse público também. E fazendo as devidas indicações. Então, acho que é um contexto geral. Como que você está enxergando o futuro do Pilates, então? Diante disso, diante dessa procura e até das inovações também. Tem algo que você saiba que pode contar pra gente, que vem vindo por aí, até mais por conta dessa procura mesmo, talvez a gente tenha mais inovações no decorrer dos anos? Sim. O Pilates, ele tem muito campo ainda para crescer. Muito mesmo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A gente vê uma escassez muito grande, isso eu posso falar com propriedade, né? Por conta da minha atuação. Na Europa inteira, uma escassez gigante. Por quê? Não é que não tem Pilates porque o povo não quer fazer. Porque não tem profissionais formados. Né? Não tem escola. Estão indo para Portugal, né? Sim. Então tá bom, pelo menos em Portugal já tá chegando aí. Então, isso é no mundo. Eu tive também recentemente no Japão e eu sou muito curiosa, né? Eu fico procurando estúdios de Pilates, academia, quero conhecer, quero ver o que tem diferente. Não tem. É dificílimo. Aí eu conversei com uma guia no metrô, no Japão, no trem, né? Ela falou assim, Carol, eu faço Pilates, mas eu ando 42 quilômetros de trem-bala. Tudo bem, rapidinho. Mas para encontrar um estúdio de Pilates que eu possa fazer. Caramba. É querer realmente fazer o Pilates de fato, né? Caramba. Então eu vejo que tem muito espaço para crescer. Um espaço gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo. E a tendência é continuar crescendo na velocidade da luz. Da luz. Porque tem muita procura mesmo. Tem muita gente querendo fazer. Mas os profissionais têm que se especializar. Porque quem não se especializa constantemente acaba ficando para trás, né? O mercado acaba engolindo. E é algo que a todo momento está se atualizando, né? É muito dinâmico. Então surge uma demanda, né? Que eu falei, principalmente por conta da internet, da rapidez das informações, do avanço da medicina, da descoberta da anatomia, da ciência, enfim. É muito rápido, tudo muito rápido. E Pilates é muito benéfico, viu, gente? Por favor, se você teve algum preconceito, se você em algum momento teve preconceito com Pilates, acho que essa entrevista acabou com esse preconceito, porque de fato é aqui, é no corpo, é para quem tem problema de saúde, para quem não tem problema de saúde. Total. Acho que é para todo mundo e tá na hora mesmo da gente começar a procurar esses métodos que não têm impacto, que não fazem mal para a saúde, só benefício com toda certeza. A gente pode, inclusive, teve as Olimpíadas recentes agora em Paris, né? E o time, se eu não me engano, de vôlei feminino do Brasil montou um estúdio de Pilates lá, para elas treinarem. Então, assim, entra, né, na prevenção, no condicionamento físico. Você vê atletas de altíssima performance se beneficiando, praticando, né, para buscar resistência, para buscar concentração, para buscar prevenção de lesões. Então, isso é muito bacana. É importante demais. Como que a gente pode encontrar a Carol para saber ainda mais do seu trabalho? Porque assim, gente, a Carol, ela é fisioterapeuta, ela é CEO de várias empresas, então ela tem um trabalho muito lindo no empreendedorismo. Ela vai fazer parte também do Caras Business, que é um programa aqui na Caras TV. Mas hoje, especificamente, foi para falar sobre o Pilates. Queria que você deixasse Instagram, deixasse site, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. E quem sabe também tirar mais algumas dúvidas que talvez não foram esclarecidas aqui. Que eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, com certeza. Sim. Bom, o meu Instagram é Carolina Rorato. E lá no meu Instagram mesmo tem o link de todos os outros business, né? Da Vol Pilates Group, da Vol Franquias, da Vol Pilates Studios. Tem da Campara Wellness Center, que é o meu centro de saúde. E tem também da Reuse Fashion, que é um second hand, que entrou aí nesse grupo. Essa mulher não para, ela não para. Eu gosto muito de falar sobre o método Pilates. Eu acho que é a minha paixão, né? Tá ali na minha veia.
Mas hoje o empreendedorismo é o que me move também. E empreender no Pilates, melhor ainda. Melhor Uniu, ainda. tá tudo certo. Tá tudo Então, certo. você que quer fazer Pilates, vai lá, segue também a Carol. Você que quer se tornar um instrutor, né, Sim. Carol? Que estamos precisando de instrutores, como a Carol mesmo falou aqui. Procura também a Carol, segue lá. Carol, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Primeiro, parabéns, de verdade, por ser essa mulher incrível, com tantos negócios e pensando tanto na saúde das pessoas. Acho isso lindíssimo. Obrigada por ter tirado aqui várias dúvidas nossas, esclarecido algumas questões sobre o Pilates. E mais uma vez, parabéns, viu? Muito obrigada. O prazer é todo meu e foi muito bom estar com vocês. Retorna, Obrigada. retorna com toda certeza. Você vai ver a Carol em Caras Business também, tá, gente? Ó, segue lá a Carol, segue também @carasbrasil, @carastv. A gente vai trazer muito mais assunto aqui sobre saúde e bem-estar pra você, tá bom? Mais uma vez, Carol, a gente se encontra. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.